Quando eu senti e a minha mochila perto que eles iam me roubar, eu fui no pé do ouvido dele, faltavam poucos minutos para eu entrar ao vivo. Eu fui no pé do ouvido dele e falei assim, me ajuda a tirar isso aqui agora. Ele, o que eu vi? Eu falei, pega e vem comigo. Eu peguei a mochila, ele pegou o tripé, a gente saiu correndo e fomos pras barcas. Olha. Ali eu tinha certeza que aquele grupo ia me roubar. Nunca aconteceu com você? Nunca, comigo não. Nunca. Mas assim... Isso é o mais próximo. Foi o mais próximo. Então assim, é a tensão, é o risco, porque a gente trabalha na rua. A rua é o nosso lugar. Olá, estamos no ar com mais um videocast Bastidores da Notícia, onde nós apresentamos como funciona a CNN. Apresentamos as caras de quem faz a CNN. Pode ser uma pessoa que trabalha de frente para as câmeras, ou pode ser alguém nos bastidores, que fica principalmente na nossa redação. E hoje o nosso convidado veio do Rio de Janeiro. Ele é repórter e é o Rodrigo Monteiro, que toda noite participa do nosso CNN Prime Time. É um prazer ter você aqui e sempre também no nosso CNN Prime Time. Nos ajuda muito a entender como está a minha cidade do Rio de Janeiro. Rodrigo, muito obrigado. Márcio, eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. Fiquei muito feliz quando recebi esse convite. Vindo de você, não tinha como negar, em hipótese alguma. É o primeiro podcast que eu participo. Recebi vários convites ao longo da minha carreira, ultimamente, então, pela CNN. Mas quando veio do Márcio, eu falei assim, eu vou e faço questão e tô aqui. E acompanhe, porque certamente vai ser uma história muito bacana. A gente tem muita coisa para conversar, para revelar. E claro, né, os bastidores da notícia, porque só a gente, né, Márcio, sabe como que isso funciona. É verdade. E você parece muito jovem, mas já tem uma história, né? De ter passado por outras funções, outras emissoras. Queria que você contasse um pouco isso. Quantos anos você tem? Quantos anos de carreira? E quando você chegou aqui na CNN? Você não está desde o começo da CNN? Não. Por incrível que pareça, Márcio, muita gente não sabe, mas eu já de cara vou falar, eu faço 40 anos agora em 2026. Você é muito jovem para ter 40 anos. Pois é, muita gente acha que eu tenho bem menos. Obrigado pelo jovem, fico feliz com isso. E eu acho que ao longo, né, da minha vida, da minha formação, da minha experiência, tudo contribuiu muito para hoje eu estar onde eu tô, na CNN, que quando eu era mais novo também era um sonho, que não sei se o pessoal conhece, mas a CNN Internacional antigamente tinha aquele, acho que era passaporte CNN, né, para os universitários. Eu cheguei a participar também, mas infelizmente não ganhei, até, né, pelo tamanho da CNN no mundo todo. Então a gente sempre foi alimentando o sonho de ser jornalista, de trabalhar em grandes emissoras. Passei por algumas delas, inclusive a TV Globo, que você conhece muito bem. E eu acho... em diferentes funções. Em diferentes funções. Hoje eu tô como repórter, né? Eu estou repórter, mas nós somos, no fundo, jornalista, né? Essa que é a verdade. Nós somos inquietos, somos curiosos, somos inconformados, somos fiscalizadores, com o olhar clínico, com o olhar da rua. Eu já, antes de me tornar repórter, eu passei na função de estagiário, passei na função de apurador, fiquei muito tempo dentro de uma apuração na época que a gente usava aquele rádio Nextel, sabe? Eu fazia contato com bombeiro, fazia contato com a polícia civil, com a polícia militar. De madrugada eles me apitavam lá, pipi, aquele barulhinho, me passavam informação, fontes, conversava o tempo todo. E aquilo ali me deu muita bagagem para entender também, né, a importância de você checar com mais de uma fonte a notícia, por mais que você estivesse recebendo ali de última hora a pressão, a produção de reportagem também, que foi fundamental para você entender a estrutura, a logística. Tudo foi válido, né? Além de ser editor de texto, editor de vídeo, DTV. E sempre no Rio de Janeiro? Sempre no Rio de Janeiro, boa parte. Fora do Rio, eu trabalhei praticamente na afiliada da Globo, aqui em São Paulo, em Mogi das Cruzes, TV Diário. Foi por um período bem curto, mas foi como repórter e eu volto pro Rio. Então, praticamente, minha experiência todinha no Rio de Janeiro. E como é que você vê... Aliás, a gente vai fazer daqui a pouco... o Rodrigo tem essa cara de jovem. A gente percebe que ele ainda é jovem, comparado comigo, principalmente. Mas eu conheço o Rodrigo, e eu tô dando só esse teaserzinho para contar essa história lá no final. Eu conheço o Rodrigo já, então, há 30 anos, talvez? Mas quase isso. Eu tava tentando fazer as contas, você acredita? Por incrível que pareça. Eu acho que a gente se conheceu pelo destino... Eu tinha 12 ou 14 anos, até hoje eu não sei, porque a foto que eu tirei com o Márcio, eu não fiz o registro da data, e eu levei aquela máquina de filme.
Então eu não conseguia o ano exato, mas tem mais ou menos uns 20, 25, se for botar na conta aí. É só para dar um gostinho nas pessoas. Daqui a pouco a gente vai contar essa história, como é que eu conheci o Rodrigo quando ele era uma criança. Rodrigo, me conta, como é que é a sua rotina no Rio de Janeiro? Como repórter do Rio, como é que é a sua relação aqui com a nossa redação de São Paulo? Como é que funciona o processo de sugerir pautas, receber pedidos e tocar o seu trabalho lá? Olha, Márcio, o nosso dia a dia, ele é muito, assim, corrido, né? Que é o dia a dia de um jornalista, ele é muito corrido. A gente tem a oportunidade de sugerir muitas pautas, de participar, não só na nossa editoria, porque eu sou, né, locado ali na editoria de Nacional, dentro da CNN hoje, mas isso não me impede de sugerir pautas para o esporte, pauta para infra, pauta para política, pauta para, enfim, para cultura, e eu confesso que eu sempre faço isso. Eu gosto de fazer isso porque eu já aprendi, né, a mexer em tudo, passei por várias funções, sou uma pessoa inquieta, sou um jornalista inquieto, então se eu tiver a oportunidade, eu ajudo a sugerir, eu ajudo a editar, eu ajudo a construir, a buscar material, a buscar imagem, a conversar com fontes, porque assim, é um trabalho em equipe, né? A gente, hoje em dia, sempre ficamos assim, trabalhando contra o tempo, e hoje mais do que nunca a gente trabalha contra o tempo, principalmente por conta da internet. Então é uma correria, você está sempre ligado desde de manhã, quando você já tem noção de que eu geralmente pego na parte da tarde, mas de manhã eu já começo a acompanhar os jornais locais, a rádio, eu escuto rádio também, eu vou lendo, vou ali, né, compro o jornal impresso por incrível que pareça até hoje, então eu vou me baseando nas informações e nas leituras, para tarde eu já estar ali por dentro do meu assunto. Eu estudo muito a minha pauta, muito. E assim, eu falo de improviso, eu não sei decorar. Eu paro para tentar decorar alguma coisa, eu não consigo. Mas estudar, eu estudo muito a minha pauta. Para isso você precisa entender muito aquilo, É para isso. realmente sair com a fluência, com a naturalidade que sai quando você entra ao vivo. Porque a característica dos repórteres da CNN é basicamente entrar ao vivo, seja para falar de economia, de política, o assunto que tiver, no seu caso, lá no Rio de Janeiro. Mas você também faz reportagens, né? Sim, a gente faz a reportagem, inclusive a gravada, Sim. né? Sim, a gente faz, a gente sugere, a gente constrói junto, ou para um VT, para o Prime, ou para alguma outra editoria, com celular ou sem celular. Hoje em dia a gente é multifuncional. E essa experiência, Márcio, eu acho que me dá muita segurança e tranquilidade para fazer de forma prática, rápida, assertiva e com qualidade o material que a gente precisa. Não que quem não tem experiência não consiga fazer, longe disso. Mas a gente tem um time diferente, porque você já entende a construção e já sabe como deve ficar pronto, né? E não que não seja importante também ter de vez em quando um cinegrafista. E lá no Rio a gente tem o Leandro Santana, né? Um amor de pessoa, já gravei com ele algumas vezes lá no Rio. Mas a característica da CNN é muito usar telefone celular para entradas ao vivo e até para fazer reportagens. Eu já fiz reportagem para a CNN usando o telefone celular. Mas é o que você falou, é preciso ter uma certa experiência, é preciso ter uma certa bagagem para saber usar esse equipamento. Facilita muito, mas tem que saber usar. Tem que saber usar, tem que saber regular. O telefone celular hoje ele grava em 4K. Olha só, em altíssima qualidade. Mas se você não entender, que você não souber regular uma luz, por exemplo, um ISO, um foco, você vai estar com a imagem muito amarelada ou a imagem muito azulada, desfocada, e tudo isso interfere na informação que você está passando para o pessoal de casa, ou na internet, ou em qualquer outra plataforma. É importante ter essa conscientização também. Saber usar. Agora, e eu posso falar isso porque eu sou carioca. A gente sabe a questão da segurança pública no Rio de Janeiro. E quando eu imagino um repórter de noite, que normalmente é o seu horário, trabalhando no prime time, sozinho, com um telefone celular, no meio da rua, eu fico imaginando sempre na questão da segurança pública, em como isso, de alguma forma, te limita, te bloqueia ou te dá uma preocupação a mais, além das preocupações que você já tem com a notícia, o que são enormes, certamente. Como é que fica isso na sua cabeça? Assim, Márcio, ou quais são as suas estratégias para escapar disso, né? A minha estratégia é usar todo o conhecimento de Rio que eu tenho. Porque a gente que conhece a rua, a gente tem o tato, a sensibilidade de como a rua está. E ao mesmo tempo eu faço muitas amizades na rua, por incrível que pareça. Eu tenho um segurança de um prédio que hoje é como se fosse um pai para mim, se tornou um irmão.
e acabam que essas pessoas nos ajudam quando a gente mais precisa. Eu tenho um pipoqueiro que é uma fonte minha, que eu vou lá, compro pipoca, converso com o rapaz do churrasquinho. Por incrível que pareça, eu sempre entrei muito, quando eu comecei aqui na CNN, no Prime Time, de uma região no Rio chamada Praça Mauá. E ali é muito escuro à noite, onde ficam, né, ali o museu, o espaço VLT. E eu fiz amizade com um rapaz que estava em situação de rua, o Leandro. Ele veio e eu sempre dou atenção a todo mundo. Claro que a gente calcula o risco, a gente sabe, né? Não é todo mundo que a gente tá ali, mas tá de olho e tudo mais. Já passei por algumas situações também de risco, mas quando você calcula o risco, sabe até onde você pode chegar, você consegue fazer, você consegue parar, você consegue interromper, se for o caso, e inclusive trabalhar com aquelas pessoas do lado te olhando sem o menor problema, porque você respeita também a rua. Você respeita essas pessoas. E aí você consegue, né, dominar tudo isso, mas sempre atento, claro que segurança em primeiro lugar. Não vou me arriscar jamais, né, porque a nossa segurança é mais importante acima de tudo. Só que com jeito, com cuidado, com cautela, a gente consegue fazer. Você sabe os locais onde você pode fazer com mais segurança suas entradas ao vivo. Quando eu morava no Japão, por exemplo, e eu tinha que fazer alguma reportagem de madrugada, eu não ia ligar para o meu cinegrafista, pedir para ele para fazer a passagem, que é aquela hora que o repórter aparece, ou numa entrada ao vivo na rua. Eu ia sozinho, mas eu não tinha telefone celular, naquela época ainda era câmera. Então eu saía carregando a câmera, eu saía carregando o tripé, por Tóquio. Mas eu sempre pensava isso. Se eu estivesse no Rio de Janeiro, 1h da manhã, saindo com equipamento, que fim eu teria? Será que eu conseguiria chegar ao meu destino? Mas a gente, como você bem falou, a gente tem as manhas. Sim. Você tem que saber o local onde você vai. Você tem isso na cabeça, os locais onde você pode frequentar. E eu até vou contar aqui rapidamente, Márcio, uma situação em que eu passei para ver como que foi importante o meu feeling e assim, e esse respeito pela rua e saber quem é quem na rua também. Porque assim, a gente passa pelos lugares, a gente não consegue ter noção do todo, mas as pessoas que moram, que estão na rua todo dia, elas sabem quem é a gente, porque elas olham a gente todo dia no mesmo lugar, a gente não consegue enxergá-las, mas elas enxergam a gente às vezes debaixo de uma marquise, numa praça. E aí eu tava à noite, por volta de 9h30 mais ou menos, em frente às barcas na Praça 15, e eu percebi um grupo de adolescentes vindo na minha direção, e aí eu rapidamente já liguei o alerta. Eles estavam mais ou menos uns 500 metros, eles vieram se aproximando, brincando, e eu conversando com um rapaz que dizia ser da Bahia, e ele tirando dúvida. E isso também você tem que prestar muita atenção, porque às vezes eles chamam você, tiram sua atenção, e outro vem e te rouba. É natural a curiosidade, sabe que é de televisão, ver a marca CNN, é natural que puxe papo. Exatamente. Mas é preciso saber com quem você está conversando. Saber. Né? E ao mesmo tempo que eu estava ali conversando com ele, eu estava aqui com o meu radar ligado naquele grupo se aproximando. Quando de repente, eu conversando com ele, em 5 mais ou menos, fizeram uma roda assim, e eu fiquei no meio com o tripé, fiquei no meio com um rapaz conversando. Quando eu senti, e a minha mochila perto, que eles iam me roubar, eu fui no pé do ouvido dele, faltavam poucos minutos para eu entrar ao vivo. Eu fui no pé do ouvido dele e falei assim, me ajuda a tirar isso aqui agora. Ele, o que eu vi? Ele, pega e vem comigo. Eu peguei a mochila, ele pegou o tripé, a gente saiu correndo e fomos para as barcas. Olha. Ali eu tinha certeza que aquele grupo ia me roubar. Nunca aconteceu com você? Nunca, comigo não. Nunca. Mas assim... Isso é o mais próximo. Foi o mais próximo. Então assim, é a tensão, é o risco, porque a gente trabalha na rua. A rua é o nosso lugar. Né? A gente vai onde a notícia está, na rua, enfim. Seria muito fácil fazer dentro de uma sala, dentro de um estúdio. Sim. Mas você perde o calor da rua. Sim. A notícia está ali, né? Sim. E aí foi uma situação que eu falei, opa... Entendeu? Então, assim, é o você entender, você não se arriscar muito. Às vezes, né, a gente precisa ir em algum lugar, mas por uma condição ou outra a gente não consegue, não é porque a gente não quer, porque realmente é um limite muito extremo. Enfim, não sei se o pessoal percebe, mas no Rio, os repórteres, a maioria sempre usa colete. Né? Em coberturas. Em incursões, em favela. Em incursões, depois que teve o caso lá com o repórter cinematográfico que morreu, enfim. Então, assim, tem um protocolo enorme. A gente sabe até onde a gente pode chegar, até o nosso limite. Então, é preciso ter essa consciência também. É um desafio, mas a gente, claro, tá aqui, né, para poder cobrir dentro do limite, dentro do possível, e a gente faz. Ao mesmo tempo, o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, e é triste, e falo de novo como carioca isso, que temos começado a nossa conversa falando de violência, de criminalidade. O quanto que, como repórter, e numa emissora que tem sede em São Paulo, e a gente sabe que esses preconceitos existem,
O quanto que isso às vezes magoa você como repórter, de ter que falar muito de violência ou ter só esse assunto. Não, essa outra pauta não vale. Nem digo que isso aconteça aqui, gente, pelo amor de Deus, mas no geral a gente pode pensar nisso no jornalismo. Não é violência, não me interessa. O quanto que isso às vezes o repórter tem vontade de fazer algo além, mostrar o que também acontece na cidade, mas aquela fama, aquela caracterização da cidade como uma cidade violenta, isso ganha força e se sobrepõe ao que o Rio realmente pode ser. Pois é, Márcio. É assim, é uma situação muito delicada. E a gente, como vive no Rio, a gente sabe, né, a outra face do Rio. A gente conhece o Rio como cidade, e se for levar para o lado estatístico, o Rio é menos violento do que muitas outras cidades. Bom ponto. Não é? Essa que é a grande verdade. Só que no Rio também existe uma situação que o Rio é a vitrine do mundo. Né? O Rio tem ali as portas, as janelas escancaradas para o mundo. O pessoal conhece o Brasil através do Cristo, através do Rio de Janeiro, é referência. Então eu acho que essa questão da segurança pública chama muita atenção, né, para as coberturas, chama atenção internacional. Só que nós também temos o desafio de buscar a outra face do Rio e de alguma forma mostrar porque é possível. Uhum. Eu sempre que posso, eu também consigo fazer isso. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque a gente tem o lado do turismo, da economia, tem o crescimento da cidade, do estado, só que, infelizmente, a segurança pública, e agora a política mais do que nunca, uma coisa está atrelada à outra, Uhum. é o nosso calcanhar de Aquiles. Não tem jeito. Eu ia falar isso também. Além da estigmatização pela violência, é a estigmatização pela política da pior forma possível, por conta de todo o passado que nós temos de ex-governadores que foram presos, e como isso, mais uma vez, reforça um preconceito contra, aí não só a cidade, mas o estado do Rio de Janeiro. É muito difícil lutar contra isso, né? Contra essa imagem que se faz do estado. É remar contra a maré, Márcio. Não dão bons exemplos. Não vem exemplo de quem tem que vir. Uhum. Essa que é a verdade, não vem. Quando você olha para um grupo político, para uma sequência, né, uma linha de governadores que não deram exemplo, o que a gente vai falar? Quando você olha para os governantes que são, sim, a maior parte ali dos responsáveis pela nossa cidade, pelo nosso estado do jeito que está, né, nós, como população, também temos a nossa parcela de culpa ou de responsabilidade. Só que os governantes, quando a gente olha e vê que eles não fazem o que eles deveriam fazer, o que é que nós vamos falar? Infelizmente, são eles que estão ali. Nós temos sim responsabilidade quando a gente também elege, né, esse pessoal, esse tipo de pessoa. O nosso voto é a nossa melhor arma. A gente poder, né, entender, conhecer muito bem quem a gente vai escolher. Só que são eles que escolhem, são eles que tomam decisões, são eles que fazem as políticas públicas e não dão exemplos. Não dão. Eu lembro que quando a gente fez agora, né, os links, as entradas ao vivo, na época da operação, Márcio, muitos se falavam, né, em números, em mortos, e mais uma vez... Operação do Alemão que você está falando? Do Alemão e da Penha. Aquela que foi enorme. Quantas mortes foram ali? Mais de 120, se não me engano. É um mais de número 120. absurdo. E aí eu lembro que eu comentava, eu fui buscando informação da minha cabeça, do meu conhecimento de Rio, do que o governo já tinha prometido, era cidade integrada, era projeto social, era tudo, e não chega. Pois é, esse é um ponto interessante. Como você, como morador da cidade, ou aquela pessoa que acompanha esse dia da cidade, já tem 40 anos de idade, então já pode falar um pouco do passado. A gente sempre olhava as eleições com esperança de novos governantes, mas a gente via que cada um pensava na sua bolha só. Nunca há, e acho que não só o Rio tem esse privilégio. Nunca há continuidade em projetos grandiosos, em projetos importantes, grandiosos no sentido de importantes, em nenhuma área nesse país. Talvez seja, em exceções, talvez a gente consiga encontrar. Mas em segurança pública, por exemplo, cada governador pensava a segurança pública da sua forma. Não, vamos fazer aqui a polícia que sobe a favela. Não, vamos fazer as cabines de policiamento espalhadas pela cidade. E cada um desmontava o que o outro fez para criar uma coisa nova. É desanimador isso para você, que vive isso há tanto tempo, acompanha isso há tanto tempo, ou não tem jeito? É desanimador, mas como carioca e brasileiro, Márcio, a gente não pode desistir. Só que aí fica uma questão. Eles fazem tudo isso, é investimento sim, para redução, né, de números, são mais policiais, mas o que é feito no social? O que é feito para a geração que vai vir depois da minha? Eu pergunto.
Não lembro. É um projeto de longo prazo, talvez E é por preciso isso. pensar nessas gerações. É por isso que talvez não seja feito, né? Porque é de longo prazo, além dos meus 4 anos no governo, né? Você está entendendo, Márcio? Então, assim, é preciso investir em educação, é preciso investir nas crianças, é preciso investir nas comunidades, porque daqui a 10 anos são aquelas crianças que têm 8, que vão estar fazendo 18, que vão estar indo para o mercado de trabalho e que vão olhar o correto, sabe? Eu sou nascido e criado em comunidade. Eu sei muito bem como que é a realidade, mas nem por isso eu segui a vida do crime. Uhum. E olha aqui onde eu estou hoje. Sou repórter, sempre estudei, sempre tive educação, estudei em colégio público, estudei em colégio particular, mas nunca deixei de ir atrás dos meus objetivos com a educação dos meus pais e estudando. Para você ver como que isso faz a diferença. Claro. Né? Mas eles não fazem esses investimentos e até hoje eu não entendo o porquê. E aí é enxugar gelo. Você está lá, você está investindo, daqui a pouco sai todo mundo, aí troca governo e os índices aumentam e a realidade vai se mexendo, a comunicação vai mudando, a tecnologia vai avançando, as crianças não vão se formando e quando elas criam a maioridade, elas não têm opção. Eu percebo nas suas redes sociais, você volta e meia posta em você em trabalho, ou talvez fazendo palestra, eu não sei exatamente o que foi, você com crianças. Eu queria que você explicasse um pouco isso. Por que você faz isso? Claro, você é gente boa, mas por que também tem alguma... Você falou da função social aí, de uma preocupação social. É um pouco isso? É um pouco por esse caminho? Eu sempre tive essa visão, Márcio, do social e da importância do investimento nas crianças. Sempre gostei muito de crianças, sei o quanto é importante a gente investir no futuro do nosso país, que são as crianças. E, por incrível que pareça, na rua, muitas crianças me param. Desde as crianças que estão lá, né? Infelizmente, estão lá vendendo balinha na rua, elas ficam ao meu redor para perguntar o que é. E eu vou lá, gentilmente, eu dou atenção, eu explico, eu entendo. Claro que, né, às vezes com cuidado, porque eu não sei qual é o interesse também dessas crianças que estão no centro do Rio. Enfim, por algum motivo, mas eu dou atenção, eu explico. Pô, Ti, pode ficar? Eu falei, pode, fica aí que o Ti vai entrar ao vivo, depois eu mostro para vocês, dá tchau lá, o pessoal tá te vendo. Eu trato com respeito, sabe? Eu me igualo a elas ali, não é porque eu sou um repórter de televisão e tudo mais. Enfim, nas minhas redes sociais, muitos estudantes me adicionam, me pedem ajuda, sugestão, e eu vou lá, eu pego o currículo e no caminho falo, olha, tenta mandar por aqui. Não tem o menor problema com isso. Elas precisam de apoio. Claro. Precisam de ajuda. Assim como eu tive em alguns momentos, na maioria eu não tive, mas não tem problema também. Mas todos nós precisamos ajudar e ser ajudados. Talvez elas precisem mais do que isso, elas precisam de exemplo, né? De inspiração, de olhar para alguém e perceber, acho que eu posso fazer isso. E aí a gente entra num assunto aqui que é falar de diversidade. As empresas já perceberam isso. Quanto mais diversas forem as empresas, melhor. Melhores elas são. A CNN, eu não sou advogado da CNN, mas eu percebo que existe uma preocupação aqui com diversidade. Sempre se pode fazer mais, sempre se deve fazer mais, mas eu pergunto para você, como negro, um repórter negro, e a gente vê que ainda são poucos. Existe um esforço, mas ainda são poucos. Como é que você vê esse esforço que as empresas fazem, particularmente na nossa área de trabalho, em de colocar mais gente na comunicação, mas não só na redação, aparecendo mesmo? Olha, Márcio, na minha opinião, ainda está muito longe do necessário e do ideal. Infelizmente, pode ser ruim falar isso, mas está muito longe. Eu acho que é preciso dar mais oportunidades, é preciso, se for para o vídeo ou não, dar chance para as pessoas, você desenvolver, ajudar, pontuar, né, dar ali um retorno. Se você tem um pouco mais de experiência, você passar essa experiência, adquirir também com o pessoal mais novo, porque é uma troca, é um trabalho em equipe, né? Seja o pessoal de vídeo, seja o pessoal da redação, só que a gente vê que não é bem por aí, não é isso que acontece, infelizmente. Então eu acho que, apesar, né, da preocupação, apesar da gente poder constatar isso, mas quem está me ouvindo agora falar certamente vai concordar comigo, a gente pode contar nos dedos. Sim. E isso não é um bom indicativo. Você já enfrentou, eu nem digo o racismo em si, se quiser falar sobre isso, claro que pode falar, mas, e não deixa de ser racismo, o espanto. Você é o repórter, você já enfrentou isso? Toda hora, Márcio.
Toda hora. É muito triste falar disso, mas eu vou falar. Pela primeira vez eu vou falar nesse assunto, porque eu nunca fui de levantar bandeira, eu nunca fui de, enfim, de me aprofundar muito nisso. Só que de uns tempos pra cá, eu diria que desde 2020, 21, mais ou menos, Hum. uma colega minha, eu não vou citar o nome, né, pra não ser, enfim, mas uma colega minha me chamou a atenção. Ela chegou e colocou uma pulga atrás da minha orelha. Ela me perguntou: Rodrigo, será que não foi por isso que aconteceu isso? Ah. Aí eu, será? Não. Ela, pensa. A partir desse momento, eu virei a chave. E eu passei a olhar as coisas mais friamente, com um olhar mais clínico para essa questão do Uhum. racismo. E até hoje, eu sofro por isso. Óbvio que eu sou uma pessoa forte, eu não vou, né, enfim, eu vou ali encarar, mas eu vou dar aqui rapidamente alguns exemplos. Há pouco tempo mesmo, eu sofri isso na Assembleia Legislativa do Rio. Eu sofri isso na segurança de um hotel. Tiveram outros exemplos que eu vou com o tempo aqui lembrar, Uhum. mas é basicamente você chegar e olhar. É como se você tivesse que provar o tempo todo que você é capaz. Você estava indo a trabalho A trabalho. nesses dois lugares. Sim. Vou contar uma situação aqui muito rápida de um segurança de um hotel na zona sul do Rio de Janeiro. Eu estava na saída do hotel, área pública, esperando o Uber para vir, né, pro escritório de novo. E aí, todo mundo passando, o pessoal que saía do hotel com mala, e eu no cantinho ali com meu material, né, com os equipamentos, esperando o carro chegar. Ele vira pra mim e fala assim: "Você podia sair daí?" Aí eu olhei pra ele, e eu sou uma pessoa muito firme, eu tenho opinião também. E ao mesmo tempo eu sou educado, porém firme, e eu argumento. Eu falei assim pra ele: "Mas por que eu preciso sair daqui?" Ele: "Não, porque você tá atrapalhando, você tá no meio do caminho." Aí eu fui e falei assim, tava eu mais uma fotógrafa. Aí eu falei assim: "Mas eu tô aqui no canto, tem outras pessoas." Aí eu começo a dar indicativo. "Tem outras pessoas ali também. Por que só eu que tenho que sair daqui?" E aí eu sou firme. Aí Hum. ele: "Não." Eu falei assim: "Não, calma aí, tem alguma coisa de errado. Eu preciso entender por que que eu preciso sair daqui. É porque você quer ou porque tem algo a mais que você não tem coragem de me falar?" Só que essas pessoas, elas não esperam essa reação nossa. Uhum. Elas esperam você obedecer. Só que ao mesmo tempo, né, eu não vou jamais perder a educação, jamais eu vou, né, ali, até porque eu tô também representando uma empresa. E aí eu fui e falei, aí teve uma hora que ele falou assim pra mim mesmo: "Márcio, você tá querendo aparecer." Eu falei assim: "Não, eu não preciso disso. Já apareço todo dia na televisão." Falei pra ele: "Eu acho que diz muito mais sobre você do que mim." E aí eu lembro que a Glória Maria contava que na década de 70 ela sofreu algo tão parecido com isso num hotel no Rio de Janeiro. Década de 70. Ou seja, a gente não conseguiu evoluir. Não, Márcio. Não, e é muito triste, sabe, porque eu fico tentando entender o porquê. Pra mim, né, não faz o menor sentido, não tinha porquê mesmo, e ainda que tivesse, eu acho que as palavras têm poder, a gente tem que ter muito cuidado com as palavras que a gente usa, na forma que a gente usa, o momento, para quem a gente usa, porque elas te dão informação, elas te dão indicações ali entre linhas, você Uhum, pode não tá percebendo, mas eu que estou recebendo a sua mensagem, estou percebendo, e uhum. você nem se tocou nisso. E ali, para mim, foi algo assim muito, muito constrangedor. E tiveram outras situações também, e até hoje tem. Pois é por isso que mais do que nunca então, quando você aparece na televisão, toda noite com o nosso microfone na mão, trazendo as notícias do Rio de Janeiro, mais do que nunca você é a inspiração para esses jovens que já sofrem com esse tipo de violência, já sofrem com atos de racismo, seja numa, não vou diferenciar se é um racismo grave ou não, mas é um racismo, seja numa diferenciação na hora de entrar no supermercado, o segurança que vai atrás, ou então não pode entrar, seja por uma coisa mais grave. Mas veja só a importância de ter você toda noite na tela da televisão. E digo você e tantos outros, que são poucos ainda, reconheço também, mas que aos poucos a gente pode ter a esperança de estar mudando isso. Mas aí, de novo, eu lembro da história da Glória Maria e percebo que, tão parecida com a sua, e percebo, a gente não está indo na velocidade necessária, pelo menos, né? Pois é. A outra situação foi na Assembleia Legislativa, recentemente. Hum. Não consegui entrar depois. E aí vai ao encontro do que você falou.
Márcio, no mesmo dia você acredita que eu ganhei assim um troféu porque a estagiária da Assembleia saiu, me reconheceu, reconheceu a nossa foto, reconheceu que eu era da televisão, falava que admirava o meu trabalho, que me acompanhava, ficou toda boba de ter me conhecido e eu de ter conhecido ela, duas jovens, uma jornalista no último período, se não me engano, e a colega dela, tiramos foto e ficamos ali trocando informação, conversando, e ali para mim foi o ápice, eu ganhei o dia e fiquei satisfeito muito, 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 muito. Tem que ser um exercício, né? É. De receber uma pancada dessa e não se deixar abater. É. Reconheço que deve ser difícil algumas vezes, mas quando você consegue dar a volta por cima e explicar para aquele segurança, por exemplo, quem é você e como você chegou ali, acaba sendo uma lição para ele também, né? É. Mas não que a gente tenha que ficar dando lições para os outros, ou você, no caso. É preciso ser forte, foi o que eu te disse. A gente tem que o tempo todo provar, comprovar a que veio, se explicar. E só o fato de você estar o tempo todo fazendo isso, né, já diz que tem algo errado. Bom, então vamos contar a nossa história aqui, só para desanuviar um pouco o ambiente, mas como foi importante você contar isso? E desculpa se eu te perguntei e obrigado pela sua franqueza. Quando você era pequenininho, eu estava fazendo um jornal ao vivo na rua. Às vezes o telejornal local que eu fazia no Rio, a gente ia para a rua para transmitir dos bairros. E aí, de repente, me aparece esse menino querendo tirar foto com a gente. Tinha acabado já o jornal. Bom, acho melhor você contar essa história. Como é que você sabia que a gente ia estar lá? A gente anunciou, né, no dia anterior, não foi isso? Foi. O Márcio era o apresentador, né, do jornal local do Rio de Janeiro, e a minha mãe, fazendo comida, escutou o pessoal anunciando que no dia seguinte eles estariam apresentando o jornal da Praça Sans Penha, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. O Márcio, junto com a Ana Paula Araújo, que eu também sou muito fã, sempre acompanhei muito de perto, e aí eu falei, vou lá. Fui na praça. Você morava em Niterói? Não, eu morava em São Gonçalo nessa época. Em São Gonçalo, mais longe ainda. Mais longe ainda. E aí eu peguei a minha bolsinha de papelão, a minha máquina de filme, não era digital, e fui. Nem existia máquina digital naquela época. Mas peraí, você já gostava de jornal? Você assistia ao nosso jornal? Já. Eu assistia jornal, Márcio, desde a época da Cláudia Cruz com a minha avó. Olha. RJTV, Márcio, aquele selo do lado, azulzinho, chapado. O pessoal entende essa linguagem jornalística, o Márcio também. A Caput, a Cláudia Cruz, ele sabe quem é há muito tempo. Claro. O Márcio na RJ acompanhava. Meu pai depois me levou pro Espírito Santo para morar com ele. Aí tinha os jornais locais, os praças, né? Que era o SPTV, igual aqui em São Paulo, o STV. No mesmo formato, eu tava lá no horário do almoço, à noite, assistindo e queria sempre ser jornalista. Então é vocação mesmo. E aí você, já com essa vocação de nos assistir, percebeu que teria oportunidade de nos ver ao vivo. E foi. Fui. Cheguei lá, eu fiquei encantado com aquela estrutura toda. Era grua, era refletor enorme de novela, a praça cheia, todo mundo indo lá para admirar, né, o trabalho do Márcio e da Ana Paula, e que era exemplar, ela era a voz mesmo da população, e tinha ali um monitor com as teclas para a gente poder escolher os problemas, apontar bairro, os né? problemas. O nome era O Bairro Que Eu Quero. Isso mesmo. O Bairro Que Eu Quero. E A você população votava nos problemas que a gente listava ali no computador e a gente precisava então falar, ó, a gente vai estar amanhã na Praça Sans Penha, na Tijuca, e a gente vai estar lá querendo a sua participação. Então a gente queria que as pessoas fossem. E era uma estrutura enorme realmente, porque a gente falou aqui, hoje o repórter vai com o telefone celular. Naquela época eram com várias câmeras e, como você falou, grua, iluminação, então tinha um sol na nossa cara, um sol na cara de cada repórter ali, eu e a Ana Paula Araújo. Mas aí eu queria que você contasse, aí você assistiu a todo o jornal? Assisti, vi como era feito, o pessoal com um monte de folha, o Márcio e a Ana Paula, craque desde sempre, não tinha teleprompter, não tinha nada, e era ali a mais de uma hora do jornal, e aquela técnica toda, e o pessoal se mexendo com as câmeras, e tinha câmera em cima do prédio, e abria o jornal, e o Márcio naquela empolgação toda. Você estava com a sua avó? Boa tarde, eu tava sozinho. Sozinho? Tava sozinho. Você foi sozinho? Fui sozinho. Fui sozinho, peguei o ônibus e fui. Olha. Eu assistia aos jornais com a minha avó na época. Gente. Sempre gostou também. Quer dizer, você foi de São Gonçalo até a Sans Penha sozinho. No norte do Rio, de ônibus. Uau, que aventura é essa? E com a minha máquina, minha fiel escudeira. E aí, quando acabou o jornal, você veio nos procurar? Fui procurar, o Márcio e a Ana Paula tava ali atrás do computador, embaixo da tela, tava muito quente naquele dia. Tinha umas tendinhas para nos ajudar, e o Márcio com a calça social, com a camisa social, já tinha tomado uma água, e eu fui pedir para bater uma foto. O pessoal tirando foto, aproveitei e tirei foto também no carro da emissora da TV Globo. Você sozinho
você buscou a gente sozinho. Sozinho. Que cara de pau. No bom sentido, claro, mas que cara de pau. Aí eu registrava tudo, eu tenho foto de vários ângulos. Tenho a nossa, né, que eu pedi pro pessoal bater ali. A foto até deu uma rasgadinha, mas eu guardo ela até hoje com muito carinho, não só ela, como todas as outras. Tirei uma foto ao lado do carro da TV Globo para depois comparar o antes e o depois. E foi sensacional. Tirei foto do Márcio indo embora, da Ana Paula indo embora num golzinho branco, do Moreira, Marcelo Moreira, que se não me engano acho que era o chefe de vocês. Que era o chefe de reportagem na época. O pessoal da produção toda ali, ficou aquele registro que eu guardo até hoje no meu álbum de foto e tenho muito orgulho disso. Eu vou confessar que eu não lembro, e vendo a foto assim, eu lembro de muita gente tirando foto com a gente, mas eu não lembro de você especificamente. Mas ter um menino sozinho, 10, 11, 12 anos de idade, fazendo isso, buscando a gente, não apenas pela distância geográfica, mas também para se aproximar da gente daquela confusão toda, que corajoso você foi. Pois é. E eu agradeço muito ao destino, a tudo, porque a partir dali, né, só alimentou mais o meu sonho, a minha vontade. Tenho certeza. De querer ser jornalista, de querer ajudar as pessoas, de estar lutando pelo social, ser o porta-voz para a gente poder, né, fiscalizar e ajudar de alguma forma a melhorar alguma coisa, a construir um futuro melhor, né, com a ajuda mútua. E, enfim. E aí eu fui conhecer o Márcio depois dessa foto. Quantos anos depois? Muito tempo depois. Mas foi você que me contou isso, né? Você me mostrou. Foi numa festa da CNN que você veio pra cá, não foi isso? Foi, exatamente. Eu fui, né, trabalhar na TV Globo. O Márcio foi transferido, ele foi ser correspondente no Japão, não tive contato com o Márcio. E eu saí da TV Globo, o Márcio veio para São Paulo, se não me engano. Sim. E aí eu não tive contato com o Márcio, só na foto mesmo. Eu tinha acho que 12, 14 no máximo. Não tem muito tempo, não. E aí eu vim conhecer o Márcio tem acho que 3 anos. Foi numa festa da CNN? Foi, eu vim aqui para São Paulo para participar da festa. E aí eu tinha compartilhado essa foto com uma editora, a Pamela, que eu amo de paixão. A Pamela, gente boa pra caramba, ela falou, pode mostrar pro Márcio? Eu muito tímido e vergonhoso. Eu falei assim, pode fazer o quê? Foi isso, foi primeiro com a Pamela. A Pamela mostrou a foto pra mim, e aí eu postei a foto nas redes sociais, pedindo sua autorização, é claro, viralizou, e depois eu te conheci exatamente, depois pessoalmente, né? O Márcio depois pessoalmente. De 20... Pessoalmente, depois de 20 e poucos anos, claro. De 20 e poucos anos. Eu nem imaginava que eu fosse trabalhar com o Márcio, e eu tive muito orgulho porque eu consegui montar o meu álbum, né? Porque eu fui repórter por um período da TV Globo e a Ana Paula Araújo, ela me chama ao vivo no Bom Dia Brasil, quando eu estava cobrindo uma operação. Coisa que o Márcio ainda não tinha feito, eu não tinha trabalhado com o Márcio. E para minha surpresa, né, pelo destino ali, enfim, acho que estava escrito, eu venho trabalhar na CNN. E quando o Márcio me chama pela primeira vez, no meu primeiro link ao vivo, eu registro, eu fico tremendo, não dá para perceber ao vivo, mas eu estava tremendo muito. E aí eu fiz registro dessa foto também, e tem ali eu depois com o Márcio, com a Ana Paula, eu sendo repórter, eles me chamando ao vivo, a gente conversando, e a minha foto antiga, e até hoje eu tô ao lado do meu ídolo, tô muito feliz. É chato fazer isso, né, ser exemplo, mas você é um exemplo. Acho que as pessoas vão pensar, o Márcio é um exemplo para ele. Não, você é um exemplo para os outros, especialmente desse nosso lado da diversidade que a gente tentou trazer um pouco aqui, nem que fosse um pouquinho só, mas você é um exemplo, e pelo trabalho que você faz aqui, é um exemplo não só para quem mora no Rio de Janeiro, mas para outras pessoas do Brasil que acompanham a nossa programação e veem que, apesar de toda a luta, apesar de toda a dificuldade, é possível chegar. Mas é difícil, mas é possível chegar. E acho que eu queria deixar só, estamos acabando já o nosso tempo, é uma mensagem que você possa deixar, talvez pela sua vocação que você claramente tenha e o quanto isso representou e representa para você todos os dias de carregar esse microfone e trazer as informações do Rio para a gente. Márcio, é uma responsabilidade muito grande, a gente tem que ter essa noção, e temos essa noção enquanto jornalista, da nossa responsabilidade como profissional, da nossa isenção, da correção, da checagem das informações. Por mais que você receba, num primeiro momento, você cheque, recheque, porque a gente lidar com a vida das pessoas e a vida de milhões de pessoas. O que você está passando ali de informação mexe com a vida de todo mundo, a gente tem que ter essa consciência. Então, eu
tenho muito orgulho de fazer parte hoje do time, né, da CNN Brasil, que aqui eu sou jornalista raiz, eu posso apurar, eu posso editar, eu posso escrever para o site, eu posso ser repórter na rua, eu posso ajudar na produção, eu posso sugerir pauta, eu posso falar de todos os assuntos. Em um momento eu falo de política e de segurança pública, no segundo link meu ao vivo eu já viro a chave, já estou falando do aumento do diesel da Petrobras. Isso é muito bom porque a gente está o tempo todo lendo sobre todos os temas, sobre todos os assuntos. E acho que para um jornalista isso é o suprassumo, né? Você realmente está dentro de uma emissora, de um veículo de comunicação onde você pode exercer todas essas funções. Então, eu tenho muito orgulho e, assim, agradeço as oportunidades todas que me deram. Estou pronto para todas que possam vir também. Não. E, ao mesmo tempo, eu gostaria de falar para as pessoas que estão me ouvindo, que me acompanham, que agora conheceram um pouco mais da minha história, embora eu não pareça muito tímido, eu não abro muitas coisas assim, e fiz questão de vir aqui, né, para conversar pessoalmente, porque também era o Márcio, então eu acho que a gente precisa externar para mais pessoas, e o recado que eu deixo é: nunca deixem de sonhar. Se vocês têm um sonho, siga, persista, insista, estude, corra atrás, batalhe muito, se inspire, porque a gente também precisa ter inspirações. Está aqui o Márcio, que sempre foi a minha, e a gente sempre vai ser, né, um profissional de qualidade, um profissional bacana. Vamos ser exemplos para as outras pessoas. Quem diria, eu hoje também sendo exemplo para as crianças, e olha o orgulho que isso me dá. Então é um conjunto. A gente, com essa consciência, a gente vai conseguir caminhar e você certamente vai conseguir chegar onde você deseja. Vão falar para vocês que vai ser difícil ou que você talvez nem consiga, mas só vão falar. Continue no seu caminho que a hora chega, Márcio, para todos nós. Muito bom. Rodrigo, muito obrigado pela entrevista e pelo exemplo. Obrigado mesmo.